Eu quero trazer para você aqui esse formato, comparando duas notícias novamente, para que você entenda o quão complexa é a nossa situação agora com este homem na presidência, que não sabe ler, não sabe interpretar e não tem o menor interesse em respeitar a Constituição brasileira. Um criminoso com investigações a serem realizadas, que interfere nessas investigações e se esconde atrás das Forças Armadas para garantir que ele consiga continuar interferindo e, portanto, se mantendo no poder. Uma dessas notícias dá conta de que o ministro vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, a instância máxima do Poder Judiciário e que tem a responsabilidade constitucional de ler a Constituição, entender e dizer o que ela pretende fazer com as suas cláusulas, disse que o Bolsonaro, presidente, não tem o direito de utilizar as Forças Armadas para tentar tomar ou cercear a independência dos demais poderes, ou seja, Judiciário e o Poder Legislativo com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Isso nem seria necessário, isso nunca foi discutido logo após a redemocratização, porque é óbvio que a Constituição deixa clara que os poderes são independentes e que precisam ser mantidos. Mas mesmo assim, novamente, e aqui é onde eu quero que você note, o próprio Bolsonaro, o general Mourão e o ministro da Defesa do governo deles publicaram uma nota onde dizem: é claro que o Exército não tem obrigação de cumprir ordens absurdas dadas pelo presidente, mas o Exército também não vai cumprir ordens do Supremo Tribunal Federal para um impeachment ou do STF, do TSE, para cassação de chapa. É isso que você está ouvindo. Bolsonaro acha que tem direito de dar uma nota em conjunto com o seu vice-presidente, o seu ministro da Defesa, dizendo que as Forças Armadas vão desobedecer uma ordem judicial vinda do Supremo Tribunal Federal para devolver, segundo a Constituição, a presidência aos brasileiros, no caso, para uma nova votação, como aconteceria em caso de impeachment do Bolsonaro. Eu vou te dar maiores detalhes sobre essa notícia, mas antes vou pedir para que você verifique se ainda está inscrito no nosso canal. Sua inscrição é muito importante para nós, ajuda a nossa mensagem a chegar a mais e mais pessoas aqui no YouTube cada vez. Para cada inscrito que a gente recebe, a mensagem vai para mais 100 ou 200 gados que podem ser desengadificados com a sua ajuda simplesmente se inscrevendo. Se você comentar e clicar no like, essa possibilidade aumenta mais ainda. Considere assinar o canal também por valores a partir de R$3 e financiar os nossos projetos de aprimoração da democracia e do canal também. Muito bem, meus amigos, o ministro Fux, como eu disse a vocês, decidiu esclarecer que a interpretação correta da Constituição e da lei que disciplina as Forças Armadas não permite a intervenção do Exército sobre o Legislativo, o Judiciário ou mesmo sobre o Executivo, nem dá aos militares a atribuição de poder moderador. Como eu já expliquei a você, existe um artigo na Constituição Federal que diz que o Exército tem a obrigação constitucional de garantir os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Com garantir, obviamente, não existe outra interpretação. A Constituição diz que o Exército tem o dever de manter o funcionamento desses poderes. Ou seja, nenhum poder pode ser destruído, o Exército tem que garantir o seu funcionamento. Os bolsonaristas entendem esse garantir como um direito de simplesmente destruir os outros. É como se eu dissesse para você, e provavelmente você vai concordar, que os pais têm o dever de garantir a existência dos seus filhos, a saúde e a sobrevivência dos seus filhos. E com garantir você entendesse que garantir a sobrevivência de um filho é eliminar, exterminar o outro. Isso é loucura. Isso é uma interpretação esquizofrênica e, sempre é importante lembrar, criminosa. A pessoa que pede pelo fechamento ou sai às ruas para pedir pelo fechamento dos poderes não está exercendo apenas o seu direito à liberdade de expressão, mas também o está utilizando para cometer um crime contra a segurança nacional previsto especificadamente em vários artigos. Então é crime. E também é crime quando o presidente da República sai para fazer uma nota juntamente com o seu vice-presidente e o seu ministro da Defesa, dizendo
Lembra a nação brasileira que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema da Presidência da República, de acordo com o artigo 142. É esse o famigerado artigo que gera orgasmos múltiplos nos tirânicos, malucos bolsonaristas e no próprio Bolsonaro. E ele prossegue citando o texto do artigo que diz que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. E este é o texto do artigo, como eu havia lhe antecipado, e também você mesmo viu aqui pela citação de Bolsonaro. A garantia dos poderes constitucionais. E eu queria que você me ajudasse e comentasse aí embaixo em qual interpretação garantir significa exterminar. Comenta, porque eu gostaria muito de conhecer o malabarismo intelectual necessário para fazer essa interpretação. E o Bolsonaro segue aqui cometendo o crime de novo de segurança nacional, e eu não entendo por que os ministros do STF não o chamam para prestar explicações sobre isso e calar de uma vez por todas essa boca criminosa. Ele diz: as Forças Armadas do Brasil não cumprem ordens absurdas. Beleza. Como, por exemplo, a tomada do poder. Beleza. Também não aceitam tentativas de tomada do poder por outro poder da República. Beleza. Ao arrepio das leis ou por conta de julgamentos políticos. E aqui é onde reside o problema. Quem é que realiza julgamentos? O STF e o STJ. E quem diz que é políticos? Bolsonaro? O que Bolsonaro quer dizer com essa fala? Ele quer dizer o quê? Que se a sua chapa for cassada, muito provavelmente isso pode acontecer, ou se o impeachment vier a acontecer, as Forças Armadas não vão permitir? Por que permitiram quando a Dilma era presidente? Por que aquela época era certa? Não era um julgamento político, com um crime de responsabilidade que nem crime comum é, e agora com um presidente que comete vários, milhares de crimes de responsabilidades e crimes comuns. Agora é um julgamento político. É um julgamento político segundo quem, Bolsonaro? Segundo o próprio réu? Quer dizer então que o réu determina qual é a validade do seu julgamento? Eu queria que, se um dia eu for acusado de alguma coisa, espero que não, que essa lei se aplicasse a mim também. Eu digo se o juiz pode me julgar. Eu quero ver vocês me acharem dizendo que algum juiz tem o direito de me julgar segundo os critérios de Bolsonaro. Eu jamais vou fazer isso, ué. Que viagem é essa? Que libertinagem é essa? Bolsonaro atenta contra o poder do STF aqui, ameaçando, falando: vai lá, caça minha chapa, pra você ver se o exército vai deixar. Nesse texto ele chama qualquer tentativa de cumprimento do seu dever do Congresso Nacional, de impeachment, está na Constituição, ou do seu cumprimento de dever do TSE, de cassação de chapa, de tentativa de tomada do poder. Veja só, na minha opinião, o STF agora tem o dever constitucional, obrigação para com a sociedade, de a cada fala que o presidente Bolsonaro der nesse sentido, o colocar lá para explicar. E se ele reiterar essa fala dentro do STF, que saia de lá preso, que saia de lá impeachmentado, o que quer que seja, para mostrar para a sociedade e para um presidente insubordinado que quem tem o monopólio da interpretação da Constituição, segundo a própria Constituição, é o Supremo Tribunal Federal. Ok? Então tá aqui, meus amigos, trago para você essa notícia, espero que você tenha aproveitado a sua manhã, vamos trazer mais ao longo do dia. Peço a você que verifique a sua inscrição no canal, veja se você ainda está inscrito, ative o sininho para receber notificações, comenta, curta, compartilha nas suas redes sociais. Vou deixar 2 vídeos para que você acompanhe o nosso trabalho e aquele velho cartão para que você verifique se ainda está inscrito no nosso canal. Um abraço, até mais tarde, fui!